centro da tua vontade. Nós não queremos aqui simplesmente falar, ó Deus, ou ter uma performance. Nós queremos estar, Senhor Deus, submissos à palavra do Senhor, porque essa tua palavra, ela é que tem mais importância aqui nesse lugar. Amém. É o que mais temos, ó Deus, que dedicar, ó Deus, é a tua palavra. E se a tua palavra é viva, se a tua palavra é eficaz, eu creio, Senhor, que ela vai produzir os frutos necessários para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o propósito e o ministério que o Senhor colocou diante de nós. Aleluia. Meu Deus, que cada um saia daqui hoje, do menor ao maior, compreendendo o chamado do Senhor, o propósito do Senhor nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13. Amém? Abra comigo. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia. Glória a Deus. Amém? Alguns textos aqui. Um fato que foi uma realidade na vida dos discípulos, ela precisa ser uma realidade na nossa vida também. Nós vamos passear por Mateus capítulo 9, vamos passear por Mateus capítulo 10 e também por Isaías 55, amém? Então é um texto que tem conexão, tem ligação com esses outros que eu acabei de falar, mas que mostram para nós uma realidade a ser vivida para a glória de Deus. Vamos ler? Evangelho de João capítulo 13, a partir do verso 1. É o texto que exemplifica bem qual deve ser o nosso posicionamento, o nosso chamado. E nós estamos na terceira ministração do mês sobre o trabalho do reino. O que é o trabalho do reino? É a nova riqueza que a igreja tem. Trabalhar para o reino do Senhor. Muita gente pode falar, não, mas a riqueza do reino é eu prosperar, é eu ficar bem financeiramente. Não, isso aí não é o trabalho do reino. Embora Deus possa usar isso no trabalho do reino. Mas quando eu entendo a minha chamada, servir é a melhor coisa que eu posso fazer para o reino. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Então Jesus, quando ele nessa passagem fala isso aos discípulos, ele chama para si a atenção dos discípulos da igreja do Senhor. E a gente nota bem que Pedro se destacou nesse texto. Os demais discípulos, todos eles ficaram ali só observando, mas Jesus fala diretamente a Pedro, mostrando que tem uma missão a ser cumprida, tem um chamado a ser explorado. Então essa semana, foi um dos motivos da nossa palavra de quarta-feira, sobre o trabalho do reino, e eu fiz uma pergunta, e é uma pergunta que faz todo sentido para a mensagem de hoje. E a pergunta que eu quero fazer é, você está andando no propósito? Amém? Existem perguntas que nós fazemos, ou que fazem para nós, né? Que às vezes é instalado um triplex na nossa cabeça, né? Está muito em moda essa palavra, né? Colocar um triplex na cabeça do pastor. Colocar um triplex na minha cabeça. Então existem perguntas que nós, que fazem para nós e que elas deixam a nossa mente assim, pensativa a respeito de algumas coisas. E uma das perguntas que me fez pensar essa semana e mastigar isso, e ruminar isso, ontem eu fiquei até de madrugada mastigando essa palavra, porque para mim fez todo sentido. Então você não vai achar estranho se eu chorar aqui hoje. Porque eu sei que é Deus que está falando conosco, está falando comigo, e eu sei que Ele está nos conduzindo a um lugar. Amém. E o lugar é a vontade dEle. E a vontade dEle é perfeita, é agradável e não acrescenta dores. Amém. Glória a Deus. Então, existem perguntas que elas são desconfortáveis. Quem aqui já teve uma pergunta desconfortável? Todos nós temos, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que tem que colocar a gente desconfortável. Você está andando no propósito? Ou melhor, no seu propósito? No propósito que Deus entregou para você? É uma pergunta que nós precisamos fazer diariamente para nós. Porque em alguns momentos a gente se perde no nosso propósito. Em alguns momentos a gente acha estranho o nosso propósito. Porque a gente vai esquecendo. Né? O propósito bíblico não é descobrir uma atividade que combina comigo dentro da igreja. Amém? Não é descobrir uma atividade que combina comigo. Porque tem muita coisa que a gente gosta de fazer. Tem muita coisa que combina com a gente.
tem muitos propósitos que combinam com a gente. Mas será que esse propósito é o propósito de Deus? Será que eu estou verdadeiramente alinhado ao propósito de Deus? A coisa mais importante para uma pessoa não é saber se ela está fazendo muito para Deus ou se ela está fazendo pouco. É saber o porquê que essa pessoa existe. Para que essa pessoa existe. Amém? Amém. A pergunta mais importante que você pode fazer para você, e é a que deve ocupar a sua mente, é saber o que eu nasci para fazer. Existem pessoas que vão falar assim, eu nasci para ser empresário. Se fosse você, eu dizia amém. Eu nasci para ser um pastor, se fosse você, eu dizia amém e socorro ao mesmo tempo. E perguntaram para o pastor se ele, depois da vida ministerial, se ele estava com a sua sanidade, estava tudo bem. E aí ele falou, não, está tudo bem, está tudo bem. A primeira imagem aparece de um pastor saudável, mas quando é na realidade, o pastor estava lá batendo a cabeça na parede. Né? Então, existem propósitos que eles vão despertar na gente algumas coisas. E nós precisamos entender que o propósito de Deus ele precisa despertar em mim. O desejo de saber, eu estou caminhando no propósito do Senhor. A mensagem de hoje, que talvez seja a mensagem mais importante que você já ouviu. Ela pode até não ter a embalagem que você quer, mas talvez ela possa ser a mensagem mais importante. Porque para muitos pode ser que você não esteja dentro do propósito. Você tem a intenção, mas ainda não está vivendo o propósito. E a mensagem de hoje, ela coloca esse triplex na nossa cabeça por causa disso. Porque de fato, se essa pergunta faz sentido para mim, ela vai me questionar, ela vai me confrontar, ela vai fazer com que eu pare para pensar qual tem sido o meu propósito diante de Deus. Eu estou dentro dele, eu estou vivendo ele. O propósito de Deus nunca foi somente te reunir aqui no domingo de manhã, ou no domingo à noite, dependendo do caso. O propósito de Deus foi sempre fazer você entender qual é o seu chamado, qual é a sua missão. Nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 13, um exemplo claro de o que Jesus estava dizendo para os discípulos. E isso só vai acontecer com quem é discípulo, com quem está dentro do propósito. Amém? Amém. Só é possível essa pergunta para quem é discípulo de verdade.